Já parou para pensar se o dinheiro que a gente usa no dia a dia não precisasse depender de bancos ou de governos? Em 2008, o sistema financeiro global, como a gente conhecia, tremeu. E foi bem no meio dessa crise de confiança que nasceu uma resposta. Uma resposta bem radical, o Bitcoin. Para a gente entender de verdade o que ele é, precisamos voltar ao problema que ele se propôs a resolver. Vamos juntos, então, desvendar o que hoje muitos chamam de ouro digital. Para a gente desvendar o Bitcoin, nosso caminho vai ser dividido em 5 etapas, tá bem? A gente começa pela crise que deu origem a tudo. Depois vamos entender a tecnologia por trás dele, analisar sua economia, avaliar o Bitcoin como um ativo e, por fim, discutir algumas estratégias práticas para quem pensa em investir. Então vamos lá. Tudo começa com o evento que abalou a economia do mundo inteiro, a crise financeira de 2008. Foi um momento que escancarou uma fragilidade muito séria no sistema em que a gente confia nosso dinheiro e o nosso futuro. E essa foi a grande pergunta que ecoou pelo mundo todo quando bancos que eram considerados grandes demais para quebrar, simplesmente quebraram. O nosso sistema monetário moderno, ele funciona com base em uma coisa: confiança. Mas e quando essa confiança é quebrada? O que acontece? A resposta para essa crise veio de uma forma surpreendentemente rápida. Apenas um mês depois da quebra do Lehman Brothers, um documento técnico, anônimo, propôs um sistema completamente novo. E olha só, em janeiro de 2009, enquanto o mundo financeiro ainda estava tentando se recuperar, a rede Bitcoin já estava funcionando. E o que é mais interessante, talvez, é a mensagem que foi gravada para sempre no primeiro bloco da rede. Não era só um registro de data, sabe? Era uma declaração de propósito. O Bitcoin nasceu como uma resposta direta às falhas do sistema financeiro tradicional. Bom, se o problema era a centralização e a confiança nessas instituições que podem falhar, a solução precisava ser radicalmente diferente. Vamos entender agora a tecnologia que permite ao Bitcoin funcionar sem precisar de um banco ou de um governo. O grande desafio para qualquer dinheiro digital sempre foi o que a gente chama de gasto duplo. Pensa só. Como garantir que uma moeda digital não possa ser simplesmente copiada e gasta várias vezes? Como um arquivo de computador. Até o Bitcoin aparecer, a única resposta era ter um intermediário central, tipo um banco, para validar tudo. Mas isso trazia de volta o mesmo ponto de falha. O Bitcoin resolveu isso com a blockchain. Pensa nela como um livro-razão público, distribuído e praticamente imutável. Em vez de um banco de dados central que pode ser alterado, a gente tem uma rede onde milhares de computadores verificam e concordam com cada transação. A confiança, então, substituída pela verificação matemática. E quem é que valida essas transações? São os mineradores. Imagina eles como auditores que estão competindo numa maratona de matemática global a cada 10 minutos. O vencedor dessa competição consegue validar um bloco de transações, adiciona ele na corrente e é recompensado com novos bitcoins. É assim que a rede se mantém segura e que novas moedas são criadas. Ok, a tecnologia é a base de tudo, mas o que realmente dá valor ao Bitcoin são seus princípios econômicos. E o principal deles é um conceito muito poderoso: a escassez. E aqui está um dos pilares do Bitcoin. Ao contrário das moedas tradicionais, que podem ser impressas sem limite pelos bancos centrais, a oferta de Bitcoin é matematicamente finita. Só vão existir 21 milhões de unidades. Ponto final. E essa regra está gravada no código. É a primeira vez na história que a gente tem um ativo digital com escassez absoluta e totalmente verificável. E além do limite total, o ritmo de criação de novas moedas também diminui com o tempo. A cada 4 anos, mais ou menos, acontece o halving. É um evento programado que corta pela metade a emissão de novos bitcoins. Isso cria um choque de oferta previsível que torna o ativo cada vez mais raro. É por causa dessa escassez programada que o Bitcoin é tantas vezes chamado de ouro digital. E a comparação faz sentido, viu? Enquanto o ouro tem milênios de história como reserva de valor, o Bitcoin otimiza várias características como portabilidade, verificabilidade e divisibilidade, tudo isso para a era digital. Agora que a gente já entendeu a tecnologia e economia, vamos analisar o Bitcoin pela ótica de quem investe. Como é que esse ativo se encaixa numa estratégia de construção de patrimônio? O ponto de partida para qualquer investidor tem que ser a transparência sobre os riscos. Bitcoin é um ativo de altíssima volatilidade. Existem riscos regulatórios porque os governos ainda estão definindo as regras do jogo.
Riscos de custódia, como perder o acesso por um erro de segurança pessoal e perder para sempre. E, claro, o risco tecnológico de um sistema tão novo. É fundamental conhecer e saber gerenciar esses fatores. Apesar dos riscos, a tese central de investimento é bem clara. Num cenário global de expansão monetária, de inflação, um ativo que tem uma oferta matematicamente limitada pode servir como uma proteção de patrimônio. Essa é a principal proposta do Bitcoin como uma reserva de valor digital. Certo. Então, diante dessa alta volatilidade e do grande potencial, como se expor ao Bitcoin de uma forma prudente, estratégica? A palavra-chave aqui é disciplina. Uma das estratégias mais eficazes para lidar com a volatilidade é o DCA, ou custo médio em dólar. A lógica é bem simples. Em vez de tentar adivinhar o melhor momento para comprar, a ideia é fazer aportes de valor fixo em intervalos regulares. Isso suaviza o preço médio de aquisição ao longo do tempo e, mais importante ainda, tira o fator emocional da tomada de decisão. E olha, evitar esses erros é tão importante quanto a estratégia. Além dos erros emocionais, como comprar na euforia ou vender tudo no pânico, é preciso entender o conceito de custódia. Deixar os ativos em uma corretora significa que a empresa tem o controle final. Agora, fazer a autocustódia, usando uma carteira própria e guardando muito bem a sua frase de recuperação, aí sim, isso garante que só a própria pessoa tem acesso aos fundos. O lema é Not Your Keys, Not Your Coins. No fim das contas, a mensagem central é esta: o conhecimento, como o que a gente buscou aqui hoje, protege do erro. A disciplina na estratégia protege da emoção. É a combinação desses dois fatores que constrói patrimônio de forma consistente e sólida. Essa foi uma análise fundamental sobre o Bitcoin. Quem quiser aprofundar esse conhecimento e, mais importante, aplicar isso com estratégia, pode conhecer nossos cursos completos em nossa plataforma minascapitaleducação.com.br. Lá, a gente transforma a teoria em um plano de ação para os seus investimentos.